Então, para ilustrar algumas técnicas de contagem, eu trouxe um exemplo aqui. Nós temos que pintar uma bandeira como essa, que está aí. E nós podemos usar 3 cores, tá? Eu botei aqui como exemplo vermelho, verde e azul. E aí nós temos que, a pergunta é quantas bandeiras nós podemos fazer, né? De modo que cada região tenha uma cor diferente da outra. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Então vou pensar aqui uma primeira possibilidade, tá? Eu vou pintar de vermelho essa parte. Ih, peraí que eu fiz bobagem aqui. Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer. Eu quero pintar de vermelho essa parte de fora e de verde essa parte de dentro. Tá, essa é uma possibilidade que eu tenho. Outra possibilidade, eu pintar de vermelho a parte de fora e de azul a parte de dentro. Tá. Outra possibilidade que eu tenho é de pintar, agora eu vou pintar de verde a parte de fora e vermelho a parte de dentro. E a outra possibilidade é verde a parte de fora e azul a parte de dentro. E ainda falta a bandeira, né? Eu posso pintar de azul a parte de fora e vermelho a parte de dentro. E eu acho que a última possibilidade é azul a parte de fora e verde a parte de dentro. Acho que é isso, né? São 6 bandeiras distintas. E são só essas possibilidades que eu tenho, né? De possibilidades de construir bandeiras diferentes, de modo que cada uma das regiões fique com uma cor diferente. Claro, nesse exemplo, é um exemplo pequeno, né? A gente tem poucas possibilidades, mas se nós tivéssemos mais cores para usar, esse problema ficaria muito extenso para a gente fazer assim, ficar pintando as bandeiras uma por uma, para depois contar. Então a gente pode pensar matematicamente assim, ó. Como eu vou pintar 2 regiões, eu vou selecionar aqui 2 espaços, e nesses espaços eu vou colocar quantas possibilidades eu tenho para pintar cada uma das regiões. Eu vou chamar aqui essa aqui de região 1. Não vou colocar 1 para não confundir com uma possibilidade, tá? Eu vou chamar essa região de região A. E essa aqui de região B. Então, para pintar a região A, eu posso usar cada uma das 3 cores, porque eu não pintei ainda nenhuma região, então eu posso usar qualquer uma das 3 cores. Então eu tenho 3 possibilidades. E para pintar a região B, eu não posso usar as 3 cores, porque uma das cores eu utilizei para pintar a região A. Então só me sobram aqui 2 possibilidades. O número total de bandeiras que eu consigo pintar nessas condições é 3 vezes 2, 6 bandeiras. Essa ideia, depois eu vou apresentar para vocês, é que constitui o princípio fundamental da contagem. E é esse princípio que dá uma orientação para nós. É um princípio bem simples, né?
Se a gente tem que fazer escolhas para tomar uma decisão, e a gente divide essa decisão que nós temos em duas etapas, o número de possibilidades de uma etapa vezes o número de possibilidades da outra etapa me dá a quantidade de possibilidades que eu tenho no total. Esse é o princípio fundamental da contagem. É um princípio bem simples, mas ele vai nos ajudar muito a resolver problemas mais complicados de contagem. Vou trazer outros exemplos aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer a pergunta aí enquanto eu estiver explicando, tá bem? Nesse outro exemplo, eu quero saber quantos são os números de 3 dígitos distintos. Então, quantos são os números de 3 dígitos distintos? Ou seja, os números assim, por exemplo, 324, 148, 971. O número 100, por exemplo, não está nessa contagem, tá? Porque ele não tem os 3 dígitos distintos. Mas quantos são, né? Quantos são esses números que têm 3 dígitos distintos? Eu vou usar a mesma ideia para fazer essa contagem. Eu tenho 3 posições para serem ocupadas, né? É a posição aqui das unidades. Vocês vão lembrar quando vocês eram pequenos que estavam aprendendo o sistema numérico, né? Das unidades, das dezenas e das centenas. A gente vai ter que montar números desse tipo. E eu posso utilizar os seguintes dígitos. Posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, eu tenho aqui, na verdade, 10 algarismos para utilizar. A escolha de por onde eu vou começar esse número é importante agora, tá? Por quê? Se eu começar aqui pela primeira casa, eu tenho que considerar que eu não posso usar o 0. Porque se eu começar com o 0, eu vou formar um número, por exemplo, 012. Esse número, para mim, é o 12. Então, ele só tem dois dígitos. Então, aqui, para ocupar a primeira posição, eu não posso contar o 0. Então, eu tenho só 9 possibilidades. Para ocupar a segunda posição, eu posso usar qualquer um dos algarismos que sobraram, menos um deles, porque eu já usei um deles aqui na primeira posição. E agora eu posso usar o 0. Então, eu tenho, de novo, 9 possibilidades. E para ocupar a última posição, eu não posso usar um algarismo, um dígito que eu usei na primeira, não posso usar um que eu usei na segunda, então eu tenho 8 possibilidades. Então, quantos números eu consigo escrever? Bom dia, Camila. Quantos números eu consigo escrever? É 9 vezes 9, que dá 81 vezes 8. Vou fazer aqui. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64.
648 números com os dígitos que tem os dígitos ali, os algarismos distintos. Tudo bem? E agora, quantos são os números pares que têm 3 dígitos distintos? É um problema muito parecido com o que a gente viu antes, só que agora esses números têm que ser par. Então, um número de 3 dígitos, para ele ser par, a condição para ele ser par é que o último dos dígitos, por exemplo, 128. Eu sei que 128 é par porque o 8 é par. E eu sei que o 127 é ímpar porque o último dígito é ímpar. Então eu tenho uma restrição aqui na última casa. Nessa última casa, eu só posso colocar um dígito par, porque eu quero contar quantos são os números pares de 3 dígitos. Surge um problema para nós agora, porque aqui na última casa eu posso colocar o 0, posso colocar o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então eu tenho 5 possibilidades aqui. Agora eu vou para a primeira casa, a casa das centenas. Aqui eu tenho um problema. Por quê? Se eu utilizei o 0 lá no final, e o 0 era uma possibilidade, me sobra qualquer um dos outros algarismos para usar aqui. Então eu teria agora ainda 9 possibilidades. Porém, se eu não usei o 0, se eu usei ou o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 8, eu tenho que tirar esse algarismo que eu usei, que eu não sei qual é, mas eu tenho que tirar um deles, e tenho que tirar o 0 também, porque o 0 eu não posso usar na primeira casa. Então, fica essa dúvida de como eu faço essa contagem. Então, nesse problema, nós vamos ter que dividir esse problema em 2 casos. E nós vamos contar separados cada um desses casos. O primeiro caso eu vou contar quantos são os números pares que terminam com 0. E depois eu conto quantos não terminam com 0. Quantos terminam com o 0. Então vamos contar. Aqui para a última posição, eu quero que termine com 0. Então eu só tenho uma possibilidade, colocar o 0 ali. Para a primeira posição, agora, eu posso usar qualquer um dos 9 algarismos que sobraram. Eu lembro, né? Eu tinha o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Eu usei o 0, então me sobraram 9 possibilidades. Porque para o número ser par, tanto faz se ele vai começar com um número ímpar, com um número par. O que vai definir se o número é par é o último algarismo apenas.
E aqui no meio, eu posso usar qualquer algarismo, menos o zero que eu já usei e menos o que eu usei aqui no início. Então, eu tenho 8 possibilidades. 9 vezes 8, 72. Tá. Então, eu vou ter 72 números pares que terminam com zero. Vou colocar aqui. Esse é o primeiro caso. E agora eu vou para o meu segundo caso. Quantos não terminam com zero? Então, agora que na última posição, eu não quero que termine com zero. Então, ele pode terminar para ser par, né? Pode terminar com 2, pode terminar com 4, pode terminar com 6, pode terminar com 8. Então, eu tenho 4 possibilidades. Como ele não termina com o zero, eu não posso considerar o zero para começar o número agora. E também tenho que descontar um desses 4 que eu já usei. Então, aqui me sobram 8 possibilidades. E aqui no meio, me sobrariam 7, só que o zero eu posso usar aqui no meio. Então, eu tenho 8 possibilidades de novo. Então, números pares que não terminam com zero é 8 vezes 8 vezes 4. Então, é 64 vezes 4. 16, 256. Então, quantos números pares com dígitos distintos eu consigo formar? São 72 mais 256. 72 são os que terminam com zero, 256 os que não terminam com zero. Que dá 8, que dá 12, vai 1. 328 números pares com dígitos distintos. Tudo bem? Ô, professor, Oi? 6 mais 7 não dá 12. Não, aqui é 256. Ah, tá. É 256. Meu 5 ficou estranho, mas é 256, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Isso. Tá bem? Bom, e um último exemplo aqui, ele fala o seguinte: de quantos modos diferentes 6 pessoas podem ser colocadas numa fila? Imagine uma fila, eu tenho 6 pessoas, eu quero colocá-las em fila. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada? Também, né? É a mesma ideia. Vou colocar aqui 6 posições, que são as 6 posições da fila, e eu começo a formar essa fila. Para a primeira posição, como eu tenho 6 pessoas, eu posso colocar uma das 6. Para a segunda posição, aí só me sobram 5 pessoas. Terceira posição, 4 pessoas. Quarta posição tem 3 pessoas. Quinta posição, 2 pessoas. E para a última posição só me sobra uma. Então, de quantas maneiras eu consigo formar essa fila? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu já quero apresentar para vocês o fatorial do número 6. E a gente representa assim, 6 fatorial. Ou seja,
6 vezes 5, que é 30, 30 vezes 4, que é 120, 120 vezes 3, que é 360, 360 vezes 2, que é 720, 720 vezes 1, que é 720. Então, fatorial do número 6, ou 6 fatorial, é 720. Fatorial de um número qualquer, é igual a esse número vezes o que vem antes dele, vezes o que vem antes do que está antes dele, vezes, e assim sucessivamente, até chegar lá no 1. Isso é calcular o fatorial de um número. Por definição, tá? 0 fatorial é igual a 1. Essa é uma condição aí para que algumas fórmulas que a gente vai usar quando a gente se aprofundar mais no princípio fundamental da contagem, a gente precisa aceitar que 0 fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1 também. 2 fatorial aí já é 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. 5 fatorial eu posso pensar assim, ó, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 5 vezes o 4 fatorial. E 5 vezes o 4 fatorial dá 120. Tá bem? Nós vamos encerrar por aqui. Eu coloquei lá para vocês já alguns, acho que 2 vídeos, um sobre fatorial e outro sobre um problema utilizando esses métodos da contagem, e coloquei a parte teórica também. Ali na parte teórica tem escrito de maneira mais formal o princípio fundamental da contagem, tá? Eu peço que vocês deem uma olhada e façam os exercícios que estão propostos ali. Tá bem, então? Tá bem, professor. Um abraço aí para vocês. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até mais Tchau, aí, professor. Gabriel. Tchau, professor. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, Rafaela. Tchau, Tiger.